Olha, esse julgamento aqui é um julgamento difícil. Eu não queria hoje estar na pele dos jurados. Fraticídio, muito difícil. Muito difícil esse julgamento. Pela condição da família rasgada, ferida por duas drásticas situações. A primeira, a perda de um ente querido, e o segundo é o fato do acusado dessa tragédia ser o próprio irmão, que está aqui respondendo pelo, pela prática de crime de homicídio. Então, duas tragédias numa única família. Difícil, muito difícil. Mas os senhores vieram aqui para fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. Eu só peço para que cada uma das senhoras e cada um dos senhores não tomem como fundamento para a decisão dos senhores o ressentimento. E foi isso que uma das juradas perguntou, e eu já tinha notado isso. Eu, eu li as peças processuais, os depoimentos pesados de algumas irmãs, e o depoimento em juízo da mesma forma. Ressentimento, aborrecimento com a situação. E aí eu fiquei pensando, esse julgamento ele não deve ser promovido com lastro apenas no ressentimento. Ele deveria seguir como um julgamento normal. E como é que se procede um julgamento normal? Um julgamento normal se procede com lastro em provas. Mas quando a prova veio aqui para se mostrar, para se exibir, para se revelar, essa prova, no meu entendimento, ela inexistiu, não tem provas. Aí tem a palavra de uns irmãos chateados, ressentidos, magoados, aborrecidos com tudo o que se passou. E eu queria de fato entender por que uns irmãos estão jogando pedra no outro. E aí a Jaina veio explicar, não, ela não gosta da gente desde muito tempo. E tem uma rixa, uma rivalidade entre nós. O que não deveria ser assim. Mas apesar dessa situação, eu não vejo assim o ambiente familiar dos atores dessa cena como uma família desestruturada. Não, eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque eu não vi relato de cenas de agressões mútuas. Eu vi uma família normal, tranquila. É assim que eu percebi. Aí, então eu passei a querer entender o motivo pelo qual esses fatos aconteceram, já que a família não é uma família de pessoas que se metem em confusão, criminosos, e vão para a delegacia de polícia com frequência, porque brigaram com os familiares ou brigaram com os vizinhos, por causa do som alto, por causa de qualquer uma outra situação. Eu não vi isso. Eu pude perceber que se trata de uma família comum, normal, como qualquer uma outra, que não foge dos padrões de normalidade. Mas, infelizmente, esse negócio de bebida é uma coisa assim incrível. Há mais ou menos uns 15 ou 20 anos atrás, nós só tínhamos esse tipo de crime aqui no nosso Brasil, eu vou dizer assim. Hoje, o que graça em nosso meio são os crimes de encomenda, do crime organizado. 99% dos crimes que a gente julga é assim, mas há 15, 20 anos atrás não era assim.
bebeu, se desentendeu, deu um tapa, uma facada, uma paulada. E era esse o perfil do cenário criminoso de uns 15 a 20 anos atrás. Desentendimentos de pessoas levadas pelo álcool. Não porque nos atores existisse uma beligerância, um desentendimento, mas o estado de torpor moral e intelectual que apaga algumas dos nossos limites, das nossas faculdades. Infelizmente isso acontece. Então hoje nós estamos aqui diante de uma situação, para julgar uma situação que deveria ser julgada com base em provas. Mas nós não temos nenhuma prova. Por que nós não temos provas? Porque não tinha ninguém dentro do cenário do crime, a não ser o Jair e o Maurício, os dois. A versão do Maurício sucumbiu na hora que ele morreu. Ele poderia dizer assim, não, meu irmão está mentindo, se tivesse sobrevivido. Aconteceu desse outro jeito. Mas se ele tivesse sobrevivido, ele poderia também ter dito, realmente, de fato, eu errei por ter provocado. Eu recebi a reação instintiva do meu irmão porque eu provoquei. E qual dessas duas versões traria o Maurício se ele tivesse sobrevivido? Eu não sei, não faço a menor ideia. Mas ele viria trazer para nós uma dessas duas informações. Só ele. Porque não há nenhuma outra possibilidade de nós trazermos para os autos, para análise fria do julgador, nenhuma outra prova a não ser o depoimento do Jair. E o resto é suposição, é hipótese. Por isso que quando o digno representante do Ministério Público estava perguntando, no meu entendimento a pergunta ia começar com, a resposta da pessoa ia começar com, eu acho que. Se a pergunta tem mais ou menos esse perfil de resposta, e a gente calcula, a pessoa vai responder com eu acho. Essa pergunta não pode ser feita. É uma pergunta subjetiva, ela não pode ser feita. A lei proíbe que sejam feitas perguntas que a pessoa vai responder com eu acho. Talvez. Você viu? Vi. Você escutou? Eu escutei. Eu fiz uma pergunta. A senhora sabe dizer se ele é envolvido com algum tipo de agressão? Não, mas ele é envolvido com o tráfico. Não foi essa a pergunta. A minha pergunta é essa. Não, mas eu acho. Nós não podemos fazer pergunta do eu acho aqui para ter resposta. Aí tem que ser certeiro. A senhora sabe se ele se envolveu com esse tipo de crime de agressão, de lesão? Ele era desse jeito? Sim, eu sei que ele era. Não, eu não sei que ele era. Ou então, eu acho, não pode dizer que, eu acho que talvez. Não pode, isso aqui não pode. É prova. E as provas, elas só são seguras se a pessoa dá uma resposta segura. Não pode dar impressão particular dela. Aí já não é mais prova. É suposição. É hipótese. E a lei não trabalha com suposição. O processo busca o que a gente chama de verdade real. Se a senhora for entrar com um processo cível, pedindo dinheiro, indenização, uma ação de fazer, uma obrigação de não fazer, não é preciso que se traga a verdade real para o juiz decidir. Processo cível, aqui é diferente. É verdade real. O que foi que aconteceu de verdade? É por isso que o juiz concita as testemunhas. Olha, eu vou lhe conjurar que a senhora diga a verdade sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Entretanto, ele não conjurou nenhum dos parentes. Por que não conjura? Porque estão isentos de dizer a verdade.
Ou seja, não tem segurança o depoimento de nenhuma delas. A única pessoa que foi conjurada pelo juiz foram as duas testemunhas de abono que a defesa trouxe. A dona Raimunda e Edilene, parece o nome da outra, Ivanilde, as duas, que foram conjuradas aqui, senão você comete o crime de falso testemunho. E hoje, infelizmente, o senhor e a senhora não têm provas para decidir com base em provas. Mas o meu pedido, não faça o seu julgamento com base no rancor, no ressentimento. O juiz de direito, quando ele vem julgar, ele analisa apenas duas coisas para condenar uma pessoa. Olha, o juiz de direito, ele analisa materialidade. Esse crime existiu? Tem como provar que ele existiu? Sim. Materialidade. Autoria. Esse crime, ele foi cometido por quem? Tem provas? Sim, tem. Então, nesse caso, se nós temos esses dois elementos, o juiz é obrigado a condenar. Tem prova de autoria? Tem prova de materialidade? Sim. Então, o juiz é obrigado, ele não pode abonar, perdoar. O juiz é obrigado a punir. O tribunal do júri é diferente. Eu entendo que talvez foi por causa das circunstâncias do tribunal do júri que o constitucionalista, quando fez a nossa Constituição, ele retirou o julgamento do tribunal do júri das mãos do juiz e colocou na mão da população. Por quê? O juiz de direito ele vai analisar duas coisas, materialidade e autoria, pronto, acabou. O jurado não, ele analisa, prova. Tem prova de materialidade? Segundo, tem prova de autoria? Terceiro, qual é o ânimos, que a gente chama de dolo? O que estava passando na cabeça do Jair no dia e na hora dos fatos. O tribunal do júri, eu vejo assim como uma instituição divina. Por quê? Que se vai fazer uma análise anímica, você vai analisar a alma da pessoa. Não hoje, no dia que o crime aconteceu. O que ele pretendia? Qual era o objetivo dele? O que se passava na cabeça dele? Por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Essa análise anímica, né, dos ânimos, é algo que diferencia e singulariza o senhor quando vai fazer o seu julgamento, e a senhora. O que tinha na cabeça dele? O que tinha na cabeça do Maurício? É um negócio assim fora do comum. É algo sacramental, eu diria até. O julgamento pelo júri é algo divino. E o senhor veio aqui, a senhora veio aqui, para nos ajudar a fazer um julgamento correto. Um dia desses, nós estávamos aqui julgando, eu comentei com um doutor promotor de justiça, nós estávamos julgando um senhor, ele era tio da vítima, sobrinha e tio. Houve uma confusão, um negócio do ar-condicionado. O tio saiu armado para ferir uma outra pessoa da parentela dele. E aí ele brandiu a faca, porque parece que a mulher segurou a mão dele, ele brandiu a faca
e lesionou o rosto da mulher. Mas ficou feio, horrível. Aí eu pergunto assim, quem quer matar uma pessoa lesiona o rosto? A intenção é matar. O jurado, ele precisa dessa sensibilidade, que muitas vezes falta nas pessoas que trabalham de forma profissional nesse ramo do direito. Essa sensibilidade que o jurado precisa ter. Uma vez eu participei de um julgamento em Ananindeua, para você ver como uma coisa no meu entendimento, é injusta. O julgamento é injusto do tribunal do júri. O companheiro brigou com a companheira, ele pegou um canivete, ele ia sair para o trabalho dele, não me lembro bem a profissão, mas na profissão usava o canivete. Ele pegou o canivete, partiu para cima da mulher e deu uns 2 ou 3 lesões no rosto da mulher. Tem condições de uma pessoa que quer matar uma outra lesionar o rosto? Não tem. Mas ele foi condenado por crime de homicídio tentado, porque desfigurou o rosto da mulher. Outro fato que eu vejo assim são as aberrações no mundo jurídico que o senhor e a senhora precisam escapar. E isso também aconteceu lá em Ananindeua. A mulher pariu, ela pegou o filho e depositou no quintal de alguma casa e escondeu o filho dela, guardou lá. Pariu de madrugada, 5 horas da tarde descobriram a criança chorando, foram perguntando, até que descobriram quem era a mãe. E acusaram a pobre coitada de homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. A mulher tinha intenção de matar o filho dela ao depositar ele no fundo do quintal. As nossas instituições, a polícia, o Ministério Público e a Justiça disse que sim. Porque, na verdade, pela legislação seria crime de infanticídio. A pena é desse tamanhozinho aqui. É meses de prisão. Mas não vamos tirar do infanticídio, que seria a tipologia apropriada e adaptada para aquele tipo de cenário. Nós vamos botar um aqui que a pessoa fique arriscada a pegar 30 anos de cana. Consegue perceber onde o legislador quer que o jurado chegue? Essa sensibilidade de entrar na mente das pessoas e encontrar o verdadeiro propósito dessas ações para que a justiça seja feita em conformidade com aquilo que passava no coração da pessoa. E não o instinto de ressentimento, de vingança. E muitas vezes as pessoas são levadas a julgar com lastro apenas no ressentimento. Ou no sentimento. O ressentimento no sentimento. O que no meu entendimento não deve ser o foco. Esse crime ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. Portanto, ninguém tem autoridade daquelas pessoas que vieram aqui para dizer como é. Elas podem dizer, eu acho que foi desse jeito. Eu posso tirar essa conclusão por causa do comportamento do Jair e do Maurício, portanto eu defluo, eu concluo. A minha ilação é no sentido de que foi por assim. Mas aí já não é mais prova, já não é mais fato, é suposição. Porque ninguém viu nada. O que existe no depoimento
que aqui nós vimos é só rancor. E o que se pede para que se puna não é com base em provas, mas com base no ódio, no ressentimento. A Constituição Federal, quando foi escrita, ela diz assim, um brocardo que confirma isso, in dubio pro reo. Se você vai acusar uma pessoa, então você é obrigado a levar as provas da culpabilidade da pessoa, porque se restar algum tipo de dúvida, a dúvida não pode prejudicar quem está sendo acusado. No processo penal nós temos 3 possibilidades. A primeira, tem prova suficiente? Sim. Autoria, materialidade, dolo? Sim. Então vai ter condenação. Mas pode ser que tenha prova suficiente da inocência da pessoa. É obrigatório que haja, então, absolvição. Prova da culpabilidade, condenação. Prova da inocência, absolvição. Mas também pode ter esse terceiro estágio aqui, que é o cenário de dúvida, de incerteza. Segundo a lei, até onde eu estudei, se você tem dúvidas, o teu julgamento sempre deve favorecer aquela pessoa que está sendo julgada. Vamos imaginar, se eu faço um recurso daqui, da decisão do juiz, e submeto a um tribunal, e no colegiado deu empate, quando dá empate, a decisão beneficia quem? Quem está acusando ou quem está sendo acusado? Quando existe empate, é a mesma coisa. A decisão que empatou, ela precisa obrigatoriamente beneficiar quem está sendo acusado. Na dúvida, é melhor absolver o culpado do que punir o inocente. Na dúvida. O senhor recebeu e a senhora receberam, nós todos temos aí nas nossas mesas, o laudo de lesões corporais. Lá na vítima tem uma lesão aqui que atingiu o lombo superior esquerdo do pulmão dele. Próximo aqui da clavícula, um pouquinho abaixo. E infelizmente essa lesão única veio a causar hemorragia interna e o falecimento do Maurício. Essa lesão única, ela para mim fala, ela para mim narra um cenário de sentimentos que passavam no coração dele aqui, a lesão única. Eu já tive processos que a pessoa teve 51 lesões de faca. Quando você tem um processo com uma quantidade exagerada, em Parauapebas teve uma situação que a mulher aplicou mais ou menos 86 facadas no marido dela. Quando você vê uma quantidade exagerada, é porque você vê que a pessoa está possuída de fúria e ela precisa descarregar. E ela descarregou lá 86 facadas no marido dela e foi absolvida. Porque o marido dela era uma pessoa hiperviolenta e chegou um momento que a válvula da panela de pressão não aguentou e estourou. Infelizmente essas coisas acontecem. Mas como só existia uma lesão única no corpo do Maurício, a certeza de que o Jair não nutria ódio pelo Maurício. A quantidade de lesões me dá essa informação. Por exemplo, é
fácil a gente identificar se é crime de latrocínio ou se é crime de homicídio pela quantidade de lesões. Vamos supor, passa um carro aqui e uma moto encosta, aí, pum, deu um tiro. Mas lá na frente parou um outro carro e deu 20 tiros. Tum, 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 tum. Pela quantidade de tiros, a gente consegue entender qual é a intenção da pessoa. A pessoa que deu um tiro, ela normalmente quer repelir a tomada da arma dela. Se você for tomar a arma de um meliante, é possível que você leve um tiro, uma facada. Só um. Porque ele quer afastar você da arma dele. Ele não vai chegar e descarregar a arma dele. Mas se é um crime de encomenda, ele vai descarregar a arma. Porque a intenção dele é confirmar a tua morte. No caso dessa situação real que nós estamos hoje analisando, é lesão única. Infelizmente, o nosso corpo, ele foi projetado de uma forma melindrosa, eu diria assim, por Deus. Porque normalmente as pessoas são destras. Pouca gente é canhoto, pouca gente. Se você manuseia com a mão direita, você normalmente vai acertar. Olha a direção da nossa mão. Essa região aqui, ó. E aqui tem o coração e tem o pulmão. Difícil. Difícil. Mas no meu entendimento, a questão da lesão única, para mim, demonstra que o réu não tinha intenção de subtrair a vida do irmão dele. O pessoal da família queria dar a entender que se tratava de latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte, mas pode preceder a morte e depois o roubo. A intenção dele era pegar a televisão, pegar o celular, pegar a carteira, pegar o relógio de pulso, pegar o ventilador foi ventilador de ela falou aí o tamanho do ventilador. Então, na cabeça dos familiares, o interesse era patrimonial. Ou era por causa daqueles móveis, ou então era porque ele queria ficar com a casa. É latrocínio. E aí contaram para o delegado. Mas o delegado não engoliu. O promotor de justiça também não engoliu o latrocínio. No meu entendimento, eu anotei aqui, poderia ser o fato de que o Jair, por causa dessa única lesão, está se defendendo. Poderia ser. E pelo local que atingiu. E aí ele disse, aí explicou, tentou explicar aqui, olha, infelizmente atingiu lá porque eu sou maior do que ele. Foi na veneta, né? Eu estive analisando o laudo pericial, o que foi feito, laudo de verificação de local de crime. E quando eu olhei aí as fotos do local de crime, eu percebi que a planta do pé do Maurício tinha sangue. Ou seja, ele falou a verdade. Quando ele saiu do ambiente, do cenário dos fatos, o Maurício ainda estava vivo. E a prova de que ele estava vivo é de que a planta do pé a sola do pé do Maurício tinha manchas de sangue. Ou ele estava em pé, ou ele, ao debruçar-se sobre o sangue dele, ele movia as pernas. Eu não sei
de fato o que aconteceu. Mas o certo é que ele não foi lesionado e morreu de imediato. E, inclusive, uma das juradas perguntou, né? Mas quando ele saiu daqui, ele saiu com a intenção de pedir ajuda? Será que ele deixou a impressão de que a pessoa ainda estava viva? Essa informação que tem no laudo, essa foto que tem no laudo, no meu entendimento, responde essa pergunta. E, de fato, ele ainda estava vivo. Se a intenção fosse acabar com a vida do Maurício, naquele momento, no meu entendimento, ele viria o irmão naquelas condições, rolando, se reclamando lá. E ele chegaria lá e, irmão, precisa ficar calado para não contar mais nada. Ou então, realmente eu queria te matar e agora eu vou terminar o serviço que eu comecei. Mas não. No meu entendimento, existe prova suficiente para confirmar nos autos, prova técnica, a versão dele. Que ele, de fato, lesionou o irmão e foi tentar buscar ajuda com a irmã. Me ajuda, Jaina. Sem querer, eu acabei de agredir o meu irmão. Veja o que você pode fazer. Infelizmente, a irmã não pôde fazer nada. No meu entendimento, essa questão também anímica, quando a senhora e o senhor for fazer a sua análise, eu registrei aqui, os dois estavam num ambiente de descontração. Quando o Maurício teria ligado para uma pessoa chamada Elma, ele teria dito assim: Elma, posso ir aí na companhia do Jair para a gente comprar uma carne para a gente assar para comer na tua casa? Ele estava querendo que o irmão dele o acompanhasse para continuar bebendo e comendo e comemorando na casa dessa outra pessoa. Ou seja, não havia um clima de rivalidade, de rixa, de confusão, de intriga entre os dois. Não havia ânimos necande. E o que é o ânimos necande? É a intenção de matar. Eu vou hoje lá para a casa do meu irmão, eu vou acabar com a vida dele. Ânimos necande. Hoje o meu irmão vai morrer e ele não escapa de hoje. Ânimos necande. Mas uma pessoa que está bebendo com a outra, comemorando com a outra, comendo com a outra, programando sair dali para ir para um outro ambiente, para continuar comendo e bebendo, no meu entendimento, no coração do Jair não tinha ânimos necande. Quando surgiu, então, o ânimo necande para que estivesse aqui submetido a julgamento, porque se encontrou nas atitudes dele o ânimo necande. Eu não sei. Quando foi que surgiu o ânimo? Quando brotou na cabeça dele? E é essa análise que o senhor e a senhora vai fazer hoje. O Jair tinha a intenção de matar o irmão dele? Sim ou não? Se o senhor e a senhora dissessem, ele tinha, claro que tinha. Quando foi que nasceu a intenção do Jair matar o irmão dele? 2 dias antes, uma semana antes, um mês antes, um ano antes? No dia? 1 hora antes? Ou realmente isso que ele disse aqui para nós foi o que de fato aconteceu? O irmão começou a encher a paciência dele e de repente ele perdeu a cabeça e lesionou o irmão. Olha, esse negócio de estressar outra pessoa é um negócio assim complicado. Todos nós temos um equilíbrio. Se eu empurrar a senhora perde o seu equilíbrio. Então, todos nós estamos aqui tranquilos, né? Comemos, estamos num ambiente de tranquilidade.
Mas se eu me dirigir para a senhora de forma desonrosa, de uma forma agressiva, assintosa, eu tenho certeza que a senhora vai se inflamar. Eu não conheço a senhora. Primeira vez que eu estou vendo aqui a cada um de vocês aqui. Mas eu acho que se eu insultar, vocês vão perder o equilíbrio. E daqui a pouco vão começar a me insultar também. E uma coisa que eu me preocupo muito, é em não tirar o equilíbrio da pessoa. Porque se eu tirar o equilíbrio de uma pessoa, eu estou colocando em perigo a pessoa e a mim. Porque, de repente, a sua reação, o senhor mesmo se espanta. O senhor me agride de uma forma desproporcional e depois eu não sabia que o senhor era tão assim, agressivo. E nem ele mesmo sabe o quão agressivo ele é, porque talvez ele não tivesse sido exposto a um nível de estresse que eu submeti. Então, é minha obrigação. Eu não posso tirar o equilíbrio de ninguém, porque se eu tirar o equilíbrio de alguma pessoa, eu sei que essa pessoa vai fazer coisas que ela vai se arrepender contra mim. É o meu dever, é a minha obrigação, é o seu dever, é a sua obrigação respeitar as pessoas. A melhor forma que a gente tem de resguardar a nossa integridade física é respeitando as pessoas. Se o marido respeita a esposa, se a esposa respeita o marido, não vai terminar com facada, com paulada e nem com tiro, esse tipo de relacionamento. Mas se o marido ou a mulher chegar com palavrão, quando você diz um palavrão para uma pessoa, você autoriza ela a aumentar a temperatura. Você está autorizando ela a te dar um tapa, a te dar um soco. E se porventura a pessoa te dá um soco, você se acha no direito de dar um soco ou uma facada nela. Todo ato de desrespeito, ele vai terminar com morte. É uma questão de tempo. Se você desequilibra uma pessoa, vai terminar em morte. É uma questão de tempo. Tem gente que mata na hora. E tem gente que demora, como essa senhora de Parauapebas, que demorou, foi acumulando. E quando desferiu as facadas, 86. Eu me lembro que eu participei de um júri. Não, eu não fiz o júri. Eu participei do processo, a instrução do processo, um processo em Acará. Eram 3 pessoas, né? O padrasto, a mãe e o filho. O padrasto humilhava a mãe e o filho via. E o padrasto humilhava a mãe, humilhava o filho via o padrasto humilhando a mãe. Chegou um tempo que o cara pegou uma espingarda, o velho estava dormindo, chegou lá, pum, na cara do padrasto dele. Nós não sabemos que tipo de reação a nossa falta de educação, a nossa falta de respeito vai provocar nas pessoas. Não podemos nos permitir no direito de sermos mal educados. Depois as pessoas vão chamar a gente de monstro, mas todos nós, temos dentro da gente um monstro escondido, e eu quero que o meu não apareça, porque eu sei que eu tenho. Eu tenho medo do meu monstro. Eu tenho medo do meu monstro. De vez em quando ele fica querendo sair, voltar, Deus me controla. E não é fácil. E não é fácil a gente se controlar. Mas é preciso. Até quando você vai resistir?
o Maurício e o Jair não eram inimigos. Não existia ânimo necândio nessa relação. Muito pelo contrário, né? Eles eram amigos. É o relato, é a informação que eu colhi dos autos. O réus, ele aqui, né, tinha assim, um certo constrangimento. Eu fiquei querendo entender com uma das irmãs por que elas disseram, uma delas disse assim que ele tinha vergonha, ele tinha acanhamento de beber, de fumar na minha frente. E isso me marcou na hora que eu vi uma delas dizendo, inclusive eu perguntei de novo, é a senhora que ele chamava de mãe, tratava como mãe? E na relação, não, normal, e aí ele até tomava a bênção de mim. Mas quando a gente estava reunido, ele não fumava e não bebia. Quando ela trouxe essa informação, olha, na nossa frente ele não fumava e não bebia. No meu entendimento, é uma grandeza moral da parte dele aqui. A parte dele. Um sinal de respeito, né? De hierarquia, de disciplina. Eu não bebia para não fazer besteira, eu não bebia simplesmente porque não queria desrespeitar a mãe dele, né? Que era irmã, na verdade. Bom, nós vamos agora passar a nossa votação. Esse fato ele tem 4 possibilidades. 4 possibilidades. E a senhora e o senhor vai escolher uma das 4 possibilidades. Eu espero que seja a mais justa possível. No entendimento do Ministério Público, a questão é anímica. Veja aí, ó. Cabeça dos irmãos, cabeça do Ministério Público. Não, ele queria matar. Ele precisava matar. Ele aceitou o risco de matar. Então ele precisa ser punido com o ânimo necândio que ele tinha, o desejo, a pretensão de matar. Então, essa questão anímica para o Ministério Público, e a defesa da tese do Ministério Público foi, existia ânimos necândio, o desejo de matar na cabeça do Jair. Vamos condenar ele por homicídio. Primeira possibilidade, a tese do Ministério Público. Segunda tese, também de homicídio. Homicídio privilegiado. É de fato, eu não nego que eu queria matar e matei, mas eu só matei porque ele me provocou. Homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º. Se eu sou, a lei diz, injustamente provocado, e no meu entendimento, a lei não precisava trazer a palavra injusto, porque toda provocação é injusta, mas a lei diz, se eu sou injustamente provocado e reajo, no momento da provocação, então a lei me traz um benefício chamado homicídio privilegiado, que é a redução da pena de 1/3 à metade da pena. Se eu fui provocado por uma pessoa e eu reagi instintivamente àquela agressão, de uma forma desproporcional, homicídio privilegiado. Terceira possibilidade, anímica, está na cabeça dele. Ó. Nós estamos fazendo análise de ânimos. Terceira possibilidade. Ele tem que ser responsabilizado, sim, pela lesão que provocou, mas ele não tinha a intenção de matar. Olha aí. Ele não tinha intenção de matar, mas ele vai ser responsabilizado. Lesão corporal seguida de morte. Terceira possibilidade. Lesão corporal, pena de acho que é de 4 a 12 anos. E por fim, a tese dele. Meu irmão me agrediu, jogou uma televisão, pegou a faca,
infelizmente, para a infelicidade do meu irmão, eu reagi para tentar contornar a situação e acabei ceifando a vida dele sem eu ter intenção. Na minha cabeça não tinha ânimos necande. Tinha ânimos defendente. Eu queria me defender. Mas lesionar, não. Matar, não. Nesse caso, nós estamos falando da legítima defesa própria. 4 possibilidades. E o juiz vai submeter essas 4 possibilidades para que o senhor e a senhora possa analisar o que de fato aconteceu. Acho que foi no dia 24 de fevereiro desse ano.